Atos 16. No livro de Atos 16, nós vemos um momento em que Paulo se encontra com Timóteo, o filho de uma judia com um grego. E a esse Timóteo, Paulo convida para que vá com ele e Silas fazer a obra. E depois, mais para frente, você vai ver que esse Timóteo se torna um grande filho espiritual de Paulo. E ali, como ele era filho de uma judia, eles acabam circuncidando esse jovem rapaz, porque os judeus viviam atrás daqueles que eram os divulgadores de Cristo, avaliando tudo que eles faziam. Então, para Timóteo não ter nenhum percalço naquilo que era a divulgação do Evangelho, então Pedro acaba circuncidando a Timóteo. Diz então que eles vão pelas cidades entregando os decretos dos apóstolos. Quais foram os decretos? Aquele que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 15. Lembra que os fariseus que se converteram a Cristo disseram que só poderiam ser salvos quem se circuncidasse e quem seguisse a lei de Moisés, né? Colocando já impedimentos, barreiras para as pessoas se salvarem. Então, todo gentil que aceitasse a Jesus, o não judeu, teria, né, que na visão dos fariseus, que seguir a lei e também se circuncidar para ser salvo. E, no entanto, os apóstolos, sabendo que até para os judeus era um grande jugo tudo aquilo que eles mesmos não conseguiam cumprir e acabavam sempre falhando em algo, eles quebram na raiz já essa malignidade que queria ser implantada logo no nascedouro da divulgação do Evangelho. Por quê? E hoje nós vemos de uma forma diferente, né? Que há muitas religiões, há doutrinas humanas que querem colocar impedimentos para que as pessoas sejam salvas. Então, aqueles fariseus que se converteram a Cristo, eles começaram a querer, né, colocar dificuldade, na verdade, para as pessoas se manterem na fé e aceitarem Jesus. Jesus morreu para salvar o pecador, derramou o seu sangue e agora eles falam, só que para vocês serem salvos, vocês precisam fazer isso ou aquilo. Quer dizer, não é mais o sangue de Jesus que salva, né? O sangue de Jesus não é suficiente. E, na verdade, as doutrinas humanas que são criadas no decorrer, né, dos milênios, né, também produz esse mesmo sentimento nas pessoas. Né? Se você ver há doutrinas, né, que falam, se você cortar a ponta do cabelo, para você ser salvo, você não pode cortar a ponta do cabelo. Né? Para você ser salvo, você precisa fazer isso ou aquilo. Para você ser perdoado, você precisa fazer aquilo, aquilo outro. Né? Então acabam afastando as pessoas da verdadeira pureza do Evangelho, que nós somos salvos é pela fé no Filho de Deus, é por causa da morte de Jesus que as pessoas podem ser salvas. E os apóstolos, quando souberam deste ensino que dizia que não poderia ser salvo quem não fizesse isso ou aquilo, eles cortam pela raiz e eles estabelecem um decreto, que vale a pena você ler no capítulo anterior, né? Que todo gentil que se convertesse deveria se afastar dos ídolos, deveria se afastar da prostituição, pecados sexuais, imoralidades, e deveria se afastar daquilo que era carnes sufocadas, né? E beber sangue. Estes eram decretos que então os apóstolos que andaram com Jesus, os 11, entraram em acordo ali, os 12, porque agora Matias estava no lugar de Judas que falecera, e eles estabelecem esse decreto. E agora Paulo, Silas, Timóteo
né, Barnabé, Marcos, estão entregando esses decretos em todas as igrejas. Então, você como um cristão, você precisa voltar-se completamente para a fé no Senhor Jesus, ok? Se você está numa igreja que estabelecem doutrinas humanas, você cumpra essas doutrinas, por respeito à igreja que você está, porém consciente de que o que te salva é o sangue de Jesus. Porque assim como aquele que confia na lei, se justifica na lei para ser salvo, ele tropeçou em uma vírgula da lei, ele é condenado. Assim, se você acreditar que fazer tal coisa ou fazer aquilo outro é que te salva, infelizmente, você não conseguirá alcançar a salvação. Por quê? Porque o único meio do ser humano ser salvo é pela graça. Graça é presente, é pelo favor imerecido de Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então, né, há muitas doutrinas humanas que afastam, na verdade, as pessoas da verdadeira fé no Filho de Deus, que é o sangue de Jesus que salva a pessoa. Então, outrora, né, quando Jesus encontrava um pecador, ele dizia: perdoado está o teu pecado, né? Ou vai e não peques mais. Então, o perdão é pronto para aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O perdão é para todo aquele que crer no Filho de Deus, como a Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Então, se você confessa ao Senhor, você tem acesso a esse perdão, a essa salvação, porque o sangue já foi derramado, a culpa já foi paga. O Senhor já morreu no teu lugar para te libertar da condenação. Então, tudo aquilo que criarem a mais além disso, na verdade, é inválido, não serve para nada, ok? Então, nesse momento, os decretos vão por todas as igrejas para que todo o crente saiba que não é fazendo isso ou aquilo que a pessoa é salva, mas é pela graça, porém o decreto regia que eles devem, sim, se abster e tomar algumas posturas por zelo e realmente por serem convertidos ao Senhor Jesus. E assim, com o conhecimento desses decretos, diz que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam mais em número. Então, não é necessário um gentil, um não-judeu, se tornar um judeu para ser salvo, de forma alguma. Um gentil, um não-judeu, precisa crer no nome do Senhor Jesus e entregar sua vida a Ele, e assim será salvo. Diz então que nesse momento que as igrejas estão se solidificando, estão crescendo, diz que Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, pretendiam ir mais além. Eles queriam ir para alguma cidade, só que o Espírito Santo impedia eles de irem anunciar na Ásia, impediu eles de irem a Bitínia. O Espírito Santo não permitiu. Interessante, né? Porque, na verdade, há um tempo determinado para tudo e você vai entender que tudo é questão de prioridades. Enquanto o Espírito Santo impediu deles irem pregar na Ásia, enquanto o Espírito Santo impediu deles irem, não permitiu que eles fossem para Bitínia anunciar naquela cidade, Deus aparece em uma visão, na verdade, permite uma visão a Paulo, onde ele ouvia pessoas clamando para que ele ajudasse lá na Macedônia. E nessa visão dizia o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então, o que é isso? Porque, às vezes, você pensa em fazer algo e, na verdade, o Espírito Santo vai delimitar e estabelecer o que é o ideal,
né? Paulo estava disposto já a ir pelo mundo inteiro, só que havia um percurso, um caminho que era o ideal de que Deus via como prioridade. Não que as pessoas sejam mais ou menos importantes, mas é a questão daquilo que é o grau de aceitação, certamente, né? Então o Espírito Santo impede deles irem para algum lugar e, no entanto, o Senhor mostra para onde eles deveriam ir e ele entende, naquela visão noturna, quando pedem ajuda para ele ir para Macedônia, que então ele devia ir para Macedônia. Então Paulo e Silas vão para Macedônia anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles vão e começam já pelas primeiras cidades, anunciando ali a palavra do Senhor Jesus. Quando eles chegam, havia uma mulher muito temente a Deus, chamada Lídia, que eles anunciam e Deus faz ela prestar muita atenção e ela acredita no Evangelho de Jesus. Ela e toda a sua casa são batizados e ali ela já roga para os apóstolos ficarem na casa dela, né? Ela se coloca como uma hospitaleira, né? E naquele momento ele se dispõe a ficar na casa dessa serva de Deus, que então se converte ao Senhor Jesus. Acontece que quando eles estavam indo para a oração, sai ao encontro deles uma jovem que era adivinha. E essa jovem começa a gritar no meio do caminho: olha, esses homens anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher, na verdade, ela era possessa por demônios. E ela era ali uma adivinhadora. Então ela ficava o quê? Né? Fazendo adivinhação. Haviam homens que ganhavam dinheiro às custas dela e ela enriquecia esses homens baseado, né, nesse trabalho que ela fazia, na verdade, usada por entidades. E ela, quando vê a Paulo, ela começa a gritar, porque na verdade os demônios, você vai perceber, os demônios sabem identificar realmente aqueles que são os enviados do Senhor. E ela começa a gritar e começa a falar: olha, eles têm a palavra da salvação. E isso foi durante muitos dias. Chegou uma hora que Paulo já não aguentava mais. Aquela mulher atrás deles gritando que eles, né, eram os anunciadores do caminho da salvação. Parecia conveniente, né? Parecia conveniente ter o aval, né, de alguém que tinha uma certa influência. Porém, Paulo não queria aquele aval. E é importante você salientar, quando eles iam para a oração, acontece essa situação que gera um grande tumulto. Toda vez que você pretende se dedicar a Deus, toda vez que você pretende se dedicar ao Senhor, você deve estar vigilante também no teu espírito, porque o inimigo quer criar situações para o quê? Para impedir que você tenha sucesso naquilo que você almeja fazer. Pode perceber, você quer fazer as coisas de Deus, você quer fazer o melhor para o Senhor, e aí Satanás começa a levantar pessoas, né, para o quê? Tentar causar turbulência na tua decisão, te desanimar, né, te fazer realmente sair do eixo, né, ficar desanimado, querer se irritar. E foi isso. Eles estavam indo para a oração e veio essa mulher possessa, na verdade, por demônios. Então, há muitas pessoas que têm o desejo, estão com a vontade só de fazer o que tem que ser feito, de fazer a obra, de realizar para o Senhor. E, no entanto, encontram no caminho essas pessoas dominadas por demônios que vão o quê? Querem criar confusão, querem criar balbúrdia, querem criar tumulto, querem criar contenda, querem criar desavenças, querem criar constrangimento para que você não prossiga no teu objetivo, que é fazer a obra de Deus. Paulo acaba ficando nervoso. Diz que Paulo ficou ali perturbado.
E você precisa prestar atenção nisso, né? O diabo quer o quê? Perturbar. Ele quer que você não conclua o seu objetivo. Ele quer que você pare. Se você parar, se você disser, quer saber, desisto, aí ele fica quietinho. Se você entregar os pontos, né, e fazer a vontade de Satanás, que é te parar, aí Satanás se cala, finge até que é bonzinho. Mas se você, como Paulo e Silas, resolver continuar, eles queriam ir para a oração, então o diabo cria e tenta te perturbar. Infelizmente, Paulo acabou se perturbando e parou a caminhada dele para dar atenção para aquela endemoniada. E ele olhou para aquela endemoniada e ele falou, olha, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela, Satanás. E na mesma hora, o demônio saiu daquela mulher. Ele parou para dar atenção para aquele, né, capeta que estava ali na boca daquela mulher, né, perturbando, querendo atormentar dia após dia. Perceba que diz, isto ela fez por vários dias. Ela ficava gritando atrás dele. Ele andando e ela gritando atrás dele, né? Para quê? Para, na verdade, parecia que ela estava falando coisas boas, mas na verdade parecia que ela estava falando coisas certas, mas na verdade ela queria perturbá-lo para que ele parasse. Ela queria tirá-lo do eixo. Ela queria realmente como conseguiu. E quando ele se perturbou, ele foi e deu atenção para Satanás, ele criou um tumulto. Por quê? Porque aqueles homens que ganhavam dinheiro às custas da adivinhação dela, quando viram que o motivo da adivinhação tinha acabado, porque Satanás saiu dela e ela silenciou, eles ficaram loucos. E diz então que eles prenderam Paulo e Silas e levaram à praça na presença dos magistrados e falaram, olha, esses judeus estão perturbando a nossa cidade, eles querem impor ações que não são lícitas para nós praticarmos, nós somos romanos. E então, queridos, se levantou uma multidão, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, mandaram açoitar Paulo e Silas com varas, e açoitaram, apanharam, Paulo e Silas apanhou, e eles foram lançados na prisão. Olha só, presta atenção, quantas vezes tudo que você quer, o que é? O que eles queriam? Ir para a oração, é só isso que eles queriam. E às vezes você olha para a sua vida e fala, tudo que eu quero é minha paz, para eu fazer a vontade de Deus. Tudo que eu quero é meu sossego. Mas aí Satanás está lá, endemoniada está lá, atormentando. Está lá atormentando. E você segura um dia, você segura 2 dias, segura 3 dias. E muitos dias se passam e está lá Satanás te atormentando. Para quê? Para te tirar do eixo. E você não pode parar o que você precisa fazer para Deus para dar atenção para Satanás. Por quê? Porque a hora que ele parou, perturbado, irritado, Satanás tinha conseguido. E acabou o quê? Gerando uma confusão dos infernos. Se você para a sua caminhada para dar atenção para Satanás, o que Satanás quer? Quer realmente te deter. E Satanás criou uma confusão que eles foram açoitados. Paulo e Silas foram presos. Quando eles estavam ali, diz que o carcereiro mandou colocar eles bem no fundo da prisão, com segurança. Então colocaram eles, Paulo e Silas, em um cárcere interior e prenderam os pés deles em um tronco. Meu Deus do céu, olha que coisa. Quantos servos de Deus, né? Porque acabam cedendo à perturbação de Satanás, acabam
permitindo que Satanás faça um rebuliço, uma balbúrdia, porque é isso que o inferno quer encrenca, né? O inferno quer o que? Tumulto, o inferno quer o que? Açoites, o inferno quer o que? Brigas, o inferno quer o que? Confusão, o inferno quer o que? Violência, o inferno quer o que? Ódio. E sabe o que aconteceu agora? Paulo e Silas foram parar na prisão, né? Às vezes 1 minuto a mais de paciência que você tiver vale a pena. 1 minuto a mais de silêncio. Se Paulo tivesse aguentado mais um dia, mais uns dias, deixa Satanás gritar, deixa, né, a endemoniada falar. Se Paulo tivesse aguentado mais uns dias, o que ia acontecer? Quem ia deter aquele mal era o próprio Deus. Mas quando você se precipita e cai, né, na ofensa e cai no sentimento realmente de nervosismo da sua carne, o que vai acontecer? Você deu a mão à palmatória e acabou fazendo o que o diabo queria que você fizesse. O que aconteceu? Agora, Paulo e Silas estão amarrados em um tronco. Meu Senhor! Agora, Paulo e Silas estão lançados num cárcere interior. E há pessoas que estão nessa condição hoje, né? Você está num cárcere interior. É um cárcere que é dentro de você. É uma situação, um aprisionamento que ocorreu dentro da sua alma, né? E você está com os pés amarrados, sem poder agir, sem poder fazer. Tudo porque você foi e deu ouvido àquilo que era a intenção que Satanás tinha de gerar o quê? Nervoso, de gerar o quê? Perturbação em você. Diz então que mesmo amarrados, mesmo num cárcere interior, veja, você que está nessa condição, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! E os outros presos os escutavam. E eu quero dizer para você essa palavra. Você pode hoje, que estar me ouvindo, estar num cárcere interior. Você está aprisionado, detido, lá no seu íntimo, amarrado, né, preso, lá no seu íntimo. Você está com os pés amarrados, sem poder agir, né? Porque Satanás gritou e te atormentou, e te atormentou, e te atormentou, que você acabou o quê? Cedendo, né? E fazendo, dando atenção para Satanás, e você perdeu a razão. E sabe o que acontece? Como você vai sair dessa? Você vai ter a mesma atitude que Paulo e Silas. Eles estavam só indo querer orar. É só isso que eles queriam, né? E o diabo queria impedir. E talvez é isso, o diabo fica falando que não vai não, né? Você não vai continuar não, você não deve continuar não, você não deve ir em frente não, né? E o diabo quer te parar, né? E o diabo pode usar até palavras positivas, mas ou palavras aparentemente boas, ou palavras alegando que é para o teu bem, mas isso perturba, e na verdade ele quer gerar um caos. Mas diz então que Paulo e Silas finalmente conseguiram orar. Lembra que eles estavam indo orar? E a endemoniada ficou lá gritando, atormentando na cabeça, até conseguir tirar Paulo do lugar, do eixo. Então, mas agora Paulo foi orar. E você vai orar. E você vai fazer o que Deus quer que você faça. E você vai cantar, e você vai adorar. E eles começaram a cantar, eles começaram a adorar. Era meia-noite. E eles foram fazer o que precisava ser feito. Quer resolver sua vida? Faça o que precisa ser feito para Deus. Adore, cumpra o teu chamado. Faça a sua parte. Deus se responsabilizará por tudo. Faça, cumpra, adore, ore, pregue, exalte o nome do Senhor,
Deixa Satanás gritar, deixa Satanás pular, deixa Satanás pestanejar, deixa Satanás praguejar, deixa Satanás falando sozinho. O que importa é o que Deus já determinou sobre a sua vida. Deixa Satanás latir. Deixa. Vá em frente. Paulo e Silas começam a cantar. Paulo e Silas começam a orar. E diz que de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E diz que se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Aleluia! Você tem noção do que é isso? Quando você faz o que Deus falou para você fazer, quando você faz o que no teu espírito Deus colocou para você fazer, mesmo com Satanás latindo, mesmo com Satanás gritando, dia após dia, te atormentando, te acusando e falando e querendo criar confusão e querendo te parar, se você faz o que Deus mandou você fazer, Deus age com milagres. Paulo e Silas então oram e cantam, e todos os portões se abriram e todas as pessoas foram soltas da prisão. Deus, quando você cumpre o que Deus quer, o que vai acontecer? O bem do Senhor não vem só sobre ti, vem sobre todos ao teu redor, porque a tua força e determinação em cumprir a vontade do Senhor garantirá a bênção sobre todos. Todos, exatamente todos os que estavam presos, foram soltos. Diz que nesse momento o carcereiro entrou em desespero, lógico, porque ele pensou, vão me matar, porque agora todos os presos estão soltos. E ele pensou então em se matar, o carcereiro. Mas então, quando ele ia se matar, Paulo chega perto e diz, olha, não faça nada contra a sua vida. Não faça nada. E Paulo, nesse momento, diz para ele não fazer nada contra si. E então o carcereiro fala para Paulo, Paulo, me diga, o que é necessário eu fazer então para eu ser salvo? E então Paulo, é lógico que ele estava perguntando o que ele faria então para ser salvo, de não ser morto, né? Afinal, ele era responsável pelos presos. Mas Paulo estava tão no espírito que ele respondeu no lado espiritual. E ele falou, creia no Senhor Jesus e você e a sua casa vão ser salvos. E disse que ele pregou a palavra do Senhor para o carcereiro. Pregou para todos os que estavam ali, para toda a casa daquele homem. E naquela mesma noite, aquele homem lavou os vergões de Paulo. Lembra que Paulo foi açoitado e Silas? Lembra que eles foram açoitados, apanharam, porque pararam para ouvir aquela endemoniada que gritava, visando detê-los. E diz então que as feridas dos vergões são lavados, e aquele carcereiro foi batizado em nome do Senhor Jesus. Naquele momento, na casa do carcereiro, toda a família dele se alegra na fé. E no outro dia veio a ordem. Olha só que tremendo, né? Os próprios magistrados que mandaram prender a Paulo e Silas, no outro dia mandam a ordem. Soltem esses homens que estão presos aí. Quer dizer, o fato do carcereiro se converter a Cristo realmente trouxe paz para ele de tal forma que no outro dia veio o decreto para que Paulo e Silas fossem soltos. Então, ele não precisava mais se preocupar. E assim é. Quando você entrega ao Senhor a sua vida, quando você confia no Senhor, tudo Ele fará. No outro dia vem a ordem para que Paulo e Silas sejam soltos,
E então Paulo diz: espera aí, nos açoitaram em público, nos feriram publicamente, nos lançaram na prisão e agora querem acobertar de forma escondida, nos colocarem para fora? Nos bateram em público, nos exporam em público e agora para nos soltar vai ser às escondidas? Não, que eles venham aqui e nos tirem dessa prisão. Porque nós somos cidadãos romanos. Queridos, um cidadão romano era muito protegido e Paulo tinha esse direito. Paulo era um homem extremamente letrado, estudado, e ele tinha muitos direitos como um homem. Ele era alguém extremamente bem-sucedido em todas as áreas da sociedade. E ele era um cidadão romano também, embora fosse um judeu. Só que, nesse momento, quando souberam que Paulo era um romano, diz então que foram até os maiorais e disseram: e agora ele é um cidadão romano? E eles ficaram morrendo de medo por terem feito o que fizeram com Paulo. E vindo até Paulo, suplicaram para que Paulo saísse, para que Paulo fosse livre, juntamente com Silas, rogaram para que ele saísse da cidade. E saindo da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, e ali os irmãos confortaram eles, né, em tudo que eles passaram, e em seguida eles partiram. Que grande ensino nessa passagem! Que nós possamos ser aqueles que seguem, cumprem o chamado, vão até o fim, até as últimas consequências, sabendo que o Senhor é poderoso para nos salvar em todas as situações. Não detenha a tua caminhada, né? Há um conto que sempre eu ouço e me veio à mente agora, né? Havia um cachorro que sempre ladrava quando a lua passava. E a lua ia passando e aquele cachorro ladrando, ladrando, e gritando e uivando, e a lua toda a noite passava sobre aquele acampamento, sobre aquele sítio. Quer dizer, deixe o cão ladrar, né? O diabo fica ladrando, fica atormentando, fica querendo criar confusão, fica querendo criar meios, fica tentando de todas as formas criar confusão com o único objetivo de parar. Mas que você possa ver nesse capítulo como é importante você aprender a desprezar realmente aquilo que procede do inferno. Como é importante você anular o veneno da serpente. Como é importante você realmente neutralizar a ação daqueles que só têm sentimentos demoníacos, malignos e não querem, embora tenham um sermão agradável, mas não querem realmente o teu bem, o teu crescimento ou simplesmente a tua firmeza e o teu posicionamento com relação a Deus. Se posicione em Deus, cumpra o teu chamado, vá até o fim. Ainda não chegaste até o sangue, né? Diz aquele versículo da Bíblia. Vá até o fim, Paulo, né? O que Paulo fez aqui? Parou, né? Se perturbou com a endemoniada. E o que aconteceu? Criou e permitiu uma grande confusão, permitiu um grande tormento e dor, viveu uma dor desnecessária, né? Viveu um tormento, viveu açoites desnecessários. E toda vez que você para, na verdade, para dar lugar, né, para gente que tem espírito de confusão, para dar lugar para gente que tem espírito realmente de ódio, espíritos demoníacos, o que vai acontecer? Confusão. Ouça a Deus, ouça a voz do Senhor, vá para a oração. Paulo estava indo para a oração, lembra? Vê lá no capítulo, ele estava indo para a oração e ele acabou dando lugar para aquela cilada do inferno. Quebre agora toda a ação da serpente, toda a ação de espírito de contenda, toda a ação de espíritos demoníacos, toda a ação de espírito de religiosidade. Deixa falando sozinha e vai cantando e orando, vai orando,
ao soprar do furacão. Tem um hino antigo que dizia isso. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te-á consolação. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.